Olá, um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui desde o início da pandemia da Covid-19, conversando sobre diversos temas associados à saúde, trazendo aqui, conversando com especialistas de diversas áreas que estudam o campo da saúde coletiva, da medicina, da enfermagem, da psicologia, odontologia e também de outras áreas do saber que se dedicam a estudar a saúde na sociedade contemporânea, como da comunicação, da informação, da educação, do direito, antropologia, sociologia e um conjunto de áreas e campos que foram afetadas pela pandemia da Covid-19. Nós estamos vivendo no Brasil um recorde, né, em números de recordes aí depois de um ano de pandemia, números recordes de mortes, o que é muito assustador diante de tudo que a gente já passou desde o ano passado, desde o início da pandemia, no Brasil particularmente. E este ano, a gente no começo desse ano, a gente vem contando com um número muito grande de mortes, ainda mais se comparado com outros países do mundo que estão com um número muito mais reduzido de mortes, comparado com o do Brasil, que já ultrapassou a marca das 4.000 mortes, 4.200 mortes. Enfim, é muito preocupante o que a gente está vivendo aqui no Brasil, com uma certa lentidão no ritmo da vacinação e na quantidade de vacinas e doses que vêm sendo aplicadas, o que causa ainda mais uma sensação de apreensão, ansiedade também em muitas pessoas em relação a quando vamos sair dessa pandemia, pressão, né, no próprio econômica e crise econômica, motivada tanto pelas grandes empresas, mas sobretudo nas pequenas e médias empresas que sofrem com essa indeterminação a tão longo prazo. Mas hoje nós vamos conversar sobre um campo que é um campo muito interessante do conhecimento, que é o do direito da saúde. E nós vamos conversar especificamente sobre o direito à vacinação, ao uso de máscara. Se é um direito obrigatório, se é um direito coletivo, se é um direito individual, se é uma mera escolha individual. A gente vai conversar sobre essa questão e como que ela vem sendo tratada e a partir disso, né, discutir algumas questões como na saúde, o que é direito individual, autodeterminação no campo da saúde e o que é obrigatório, o que é visto como necessidade coletiva. Nós vamos ter como a nossa convidada hoje a Carol de Oliveira Abub, que é graduada em Direito pelo Centro Universitário de Rio Preto, com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente é advogada e consultora jurídica na capital do estado de São Paulo, junto ao escritório Temes de Oliveira Advocacia. Ela tem uma ampla experiência na área de direito civil, como advogada, como professora e como orientadora de núcleos de prática jurídica, com ênfase especial no direito da família, direito das obrigações, direito contratual, direito do consumidor e também direito da saúde. Ela atualmente realiza mestrado na Universidade de Santa Cecília em Direito da Saúde, Dimensões Individuais e Coletivas. É um prazer ter a Carol aqui conosco, ela que publicou recentemente alguns artigos sobre essa temática do direito da saúde no contexto da pandemia da Covid-19, um em particular sobre o uso de máscaras e outro sobre a vacinação. São temas muito urgentes, muito importantes. Vai ser um prazer conversar um pouquinho com a Carol aqui sobre a pesquisa dela e sobre essas questões. O nosso esquema é o mesmo, enquanto eu a convido para a nossa conversa. O nosso esquema ele é o mesmo. Enquanto eu converso com ela, eu tenho as minhas perguntas. Fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta
e comentários que eu já imediatamente eu vou passar para ela, tá bom? Bom dia, Igor, tudo bem? Vindo, Igor? Oi, bom dia, tudo bem? Tudo bem, um Tô, prazer, tô né? te um pouquinho para mim. Um prazer Você, enorme estar aqui hoje. Eu tenho acompanhado as lives recentes. Eu assisti live todas direcionadas ao tratamento Covid, né? O problema da doença Covid. E lives interessantíssimas de pessoas que às vezes nem são da área jurídica e que estão debatendo questões jurídicas. E assim como eu não sou da área médica, não debato questões médicas, mas amparado com vários artigos científicos desse pessoal, consegui escrever alguns temas importantes que afetam o direito da saúde, né? Mas é um prazer enorme estar aqui com você hoje, nessa sexta-feira, apesar dos números horríveis que nós vivenciamos essa semana, eu prestei atenção na sua introdução, e é, de fato, um momento muito crítico, muito difícil para o Brasil. Então, o que nós temos hoje é a nossa parte, né, o que nós podemos fazer no campo da pesquisa. Vamos aqui lutar por isso que nós nos propomos. exatamente. Como eu tinha falado, eu fico feliz de você conhecer esse projeto das lives, fico muito feliz de ter aceitado, mais ainda ter aceitado participar. Eu tenho acompanhado com muito prazer e satisfação mesmo a quantidade de pesquisas e artigos que vêm sendo feitas em vários campos, né, do direito à antropologia, né, passando pela medicina, pela epidemiologia, em vários campos, aí refletindo e pensando e tentando algum tipo de ação nesse contexto tão catastrófico e problemático que a gente está vivendo atualmente. E me chamou muito a atenção, em particular, né, esse campo, né, que já é um campo, para quem é da área da saúde, já é um campo conhecido, né, do direito à saúde, né, do direito da saúde, mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, né, de formação, de atuação e de pesquisa, e como é que se deu o seu interesse por esse campo, né? Como é que se deu o seu interesse por estudar e pesquisar esse campo específico, que é o campo do direito da saúde, né? Tá certo. Bom, a minha trajetória é um pouco longa na área jurídica, né? Eu me formei em 95, então logo em seguida passei no exame da ordem e fui trabalhar como advogada. Trabalhava em setor empresarial e numa dessas empresas eu prestava assessoria para uma mantenedora de ensino, de estabelecimento de ensino. E nessa oportunidade, já me envolvendo com a mantenedora, surgiu a possibilidade de fazer parte do núcleo de prática jurídica da graduação em Direito. E eu fui chamada pela mantenedora a compor o quadro de professores, mas para o núcleo de prática jurídica. E lá eu desenvolvi o meu trabalho, minha orientação com alunos, direto na orientação prática da vivência jurídica. E um certo dia um professor precisou se ausentar, e era um professor de direito civil, e eu trabalhava na área civil já, e a faculdade, o diretor, né, do curso de direito na época, me convidou para substituir esse professor. E a partir da substituição nasce o gosto por aquilo, né? Porque aí quando você se vê numa situação em que você está vivenciando a prática acadêmica, você e aquele desenvolvimento aluno e professor, eu me apaixonei e a partir de então entrei na docência em direito, na graduação de direito. Foram alguns anos, muitos anos nessa área, e acabou que eu mudei de cidade. Eu era do interior de São Paulo, eu era de São José do Rio Preto, e quando eu mudei de cidade, eu tive que me afastar da faculdade. E dei um tempo, né, nessa trajetória acadêmica.
passado alguns anos já, eu tive um filho, já com meu filho crescido, eu resolvi voltar para a área, mas aí eu precisava me qualificar melhor. A titulação exigia, a situação exigia uma titulação. Foi quando eu encontrei aqui em Santos, onde eu moro hoje, a Universidade de Santa Cecília, com um curso extremamente moderno na área de Direito da Saúde. E eu me interessei pelo curso, me inscrevi, fui aceita no mestrado, e logo em seguida fui aceita no concurso de bolsas. E a partir de então, já inserida na área do direito da saúde, os professores do curso, eles mantêm vários grupos de pesquisa, né, pela CNPq, disponibilizados aos alunos. E eu tenho muito interesse na minha linha, né, é a defesa do indivíduo, no amparo à saúde do indivíduo. Mas o indivíduo ele tem um amparo à saúde tanto na linha pública como na particular, na privada. Então eu me inscrevi nos dois núcleos de pesquisa, né? Eu fui para a pesquisa jurídica na área privada e nessa pesquisa eu faço parte do grupo de direito da saúde nas relações contratuais. O líder do grupo é o professor Luciano, que inclusive foi quem escreveu juntamente comigo o artigo do uso de máscaras. E no outro grupo, que é mais focado para os direitos humanos, e aí eu dou uma ênfase maior para a área de direito público, da saúde pública, e com a orientação do professor Lamy, ambos professores da faculdade. Então eu fui me envolvendo, e nesse período, há uns 3 anos, nós estamos direto escrevendo vários artigos. Então, se você for analisar, eu não tenho apenas artigo na área pública, eu tenho na área privada também. Principalmente em relação aos planos de saúde. E a partir daí começou a pesquisa. O que acontece em relação a esse artigo especificamente? A função do pesquisador, além de ir a fundo naquilo que ele se propõe, é ele, né? E o momento do país pedia pesquisas na área Covid. Sim. E eu acho. Exatamente. Então, exatamente. E aí, a partir desse momento, quando nós vimos certas situações ocorrendo no universo, não só no universo nacional, mas no universo jurídico, porque hoje você percebe que o judiciário está participando na atuação praticamente do governo federal. Então, nós vimos essa necessidade de escrever algo. E naquele momento em que nós escrevemos o artigo, nós escrevemos o artigo, acho que em maio ou junho do ano passado. Foi um período em que as pessoas, e as pessoas que faziam parte do governo federal, se apresentavam, ou vou atualizar o verbo, ainda se apresentam, sem uso de máscara em público. E foi o que nos levou a escrever esse artigo. Falando, poxa vida, mas se a orientação de cima já não vem certa, vamos analisar. Por quê? Não, realmente cabe ao indivíduo a escolha de falar, não vou usar, não pretendo usar, ou vai ter um bem maior que vai ter que sobrepor a esse interesse. E foi o que nos levou a escrever esse artigo. O professor Luciano fez parte do artigo, e o interessante de tudo é que naquela oportunidade, eu acho que você deve estar ciente disso, você como membro aí da Fiocruz sabe disso, as revistas da Fiocruz, elas fizeram um esquema de análise de submissão de artigos aceleradíssimo. Então, eles montaram um esquema fast track, o que foi muito importante, porque os artigos científicos, os artigos acadêmicos demoram muito a serem analisados. Quem escreve sabe disso. E naquela oportunidade eles estavam empenhados porque eles queriam imediatamente publicar os achados novos, né, das pesquisas. E aí foi nesse momento em que a Visa, né, a Vigilância Sanitária, a revista da Fiocruz, publicou o artigo, aceitou o artigo e mandou para publicação. E é aí que eu estou até hoje.
Não, é excelente assim, esse percurso. E antes de entrar especificamente na questão do uso da máscara e toda a legislação e discussão que foi em relação a isso, eu queria falar, você já comentou um pouquinho, queria que você comentasse um pouco mais desse campo que é o do direito da saúde. Né, esse campo de atuação e de pesquisa na área do direito, que é o do direito da saúde. Queria que você falasse um pouquinho, tem várias tendências, né? Tem tanto como você disse um pouco antes, né? Essa mais do direito privado, individual, plano de saúde, e também a dimensão de alguns tipos de doenças e agravos que não são contemplados pelo Sistema Único de Saúde e que geralmente nos últimos anos tem ido via judicialização para as pessoas terem acesso a medicamentos, tratamentos, etc., que não são respaldados ou assegurados pelo Sistema Único de Saúde. Mas também tem toda uma dimensão, como você bem disse, dos direitos humanos, dos direitos sociais, da garantia do direito universal à saúde. Eu queria que você falasse um pouquinho, em linhas gerais, eu sei que é uma temática muito ampla, mas só para, em linhas gerais, assim, o que é esse campo e esse mestrado que é tão inovador, me parece, específico, né, no direito da saúde, um mestrado na área de direito, mas específico na questão da saúde. Queria que você falasse um pouquinho desse campo e das múltiplas possibilidades que ele tem de pesquisa, né? Pesquisa de atuação também, né, profissional, mas pensando na pesquisa antes da gente entrar na questão da Covid, do uso da máscara. Esse curso que a faculdade oferece, o próprio título do curso, né, de Direito da Saúde, Dimensões Individuais e Coletivas, ele amplia a linha de pesquisa e o público-alvo não é apenas o público do direito. Então, nós temos hoje, fazendo parte do mestrado, nós temos médicos, enfermeiros, temos dentistas. Então, existe uma variedade de profissões que podem usufruir os benefícios do curso de mestrado, desse curso específico. Ele é tão amplo, e eu acho que por isso ele se torna moderno, porque ele abrange não somente esse aspecto público e privado na prestação de assistência à saúde. Ele abrange o segmento do biodireito, da bioética, ele analisa as questões sanitárias do país, ele tem um contexto total, aulas de contexto históricos e sociais, nós temos aulas de reflexões contemporâneas, nós temos análise de comparações entre a legislação, o direito sanitário no Brasil e o direito sanitário em outros países. Então, assim, existe aulas focadas nas questões, nos crimes que possam ocorrer em relação aos problemas sanitários, existe regulamentação para isso. Então, assim, o direito da saúde, nesse sentido, é muito mais do que responsabilidade civil do médico, de direito particular ou direito público de ser tratado pelo SUS ou pelo plano de saúde ou de uma assistência privada. Tem também esse enfoque, mas existe uma linha enorme de disciplinas que são disponíveis ao aluno, e aí você monta o seu quadro de acordo com o seu interesse, né? Temos aulas com um epidemiologista maravilhoso aqui de Santos, que está no combate à Covid, e ele trata do assunto de medicina baseado em evidências no curso. Então, assim, para que nós tenhamos todo o respaldo e consigamos fechar todos os núcleos para que o direito da saúde possa realmente ser aplicado. Então, nós temos essa amplitude de conhecimento e essa possibilidade de analisar, aí cabe ao aluno, né, analisar qual é o curso que você vai tomar. Como eu já trabalhava na área de direito civil, direito privado,
eu optei por continuar nessa linha. Então, a minha linha é a assistência à saúde privada, mas do indivíduo. Como eu te disse, eu também analiso a pública, mas na dissertação, na minha dissertação, a minha análise é feita em cima da assistência privada à saúde. E aí vem esse problema, né, que você falou, como é colocado essa questão entre o público e o privado, né? Na verdade, agora eu acho que talvez eu já entre um pouco no tema, não sei se eu já posso entrar. Pode, claro, claro, claro. Na verdade, assim, a Constituição Federal, ela estabelece que o dever de prestar assistência à saúde é do Estado. Estado, governo, União, né? O Estado como ente federativo, o ente maior. E ela diz que essa assistência vai ser prestada, e no Brasil ela é prestada através do Sistema Único de Saúde, com a Lei 8080, que é a lei do SUS, por sinal, maravilhosa lei. Mas o próprio Estado, a própria Constituição também garante que, se o Estado não der conta, nós podemos ter a assistência à saúde de uma forma, e aí ele garante duas situações, de uma forma suplementar ou de uma forma complementar. Então, ele deixa entender que é o seguinte, você vai se tratar pelo Estado, mas se o Estado não conseguir, você tem ainda outras situações, a suplementar e a complementar. Na complementar, ele mesmo, ente público, mantém a assistência à saúde, só que através de convênios com entidades privadas. Então, a pessoa vai se tratar, por exemplo, nós temos em São Paulo até uma parte do Einstein que faz esse tipo de atendimento, só que quem mantém o custo é o Estado. Então, a assistência em si continua sendo pública. Daí ela se chama complementar. O Estado complementou a assistência sem cobrar do indivíduo por aquele tratamento. E a outra, que é a privada propriamente dita, onde o particular vai arcar com os custos em substituição, e aí tem uma série de leis depois que ele pode ser ressarcido de forma a ser deduzido de imposto de renda, por exemplo, aquilo que ele gasta com a saúde, mas esse particular ele vai de ser tratado de uma contratação entre médico e paciente, ou através da saúde que te oferece um plano de assistência à saúde. Então, é o Estado te dando a possibilidade de utilizar a saúde de uma forma privada. Mas ainda assim, ainda que privativamente sendo prestada, a emanação do direito veio de lá, de cima do governo federal. Não sei se eu respondi a diferença entre o público e o privado na saúde. Respondeu perfeitamente, e era justamente essa pergunta que eu ia te fazer em relação, porque eu nunca vi, pode me corrigir por favor se eu estiver errado, mas a minha sensação é de que a sensação, né, não sou pesquisador dessa área como você, então é bem empírica, assim, não é uma sensação, não uma pesquisa, é uma sensação de que nunca teve tanto uma discussão tão forte, já teve em outros momentos, né, sobre uma certa sobreposição entre o direito individual e o coletivo no campo da saúde, como a gente vem vivendo ao longo dessa pandemia da Covid-19 no Brasil especificamente. Já houve algumas discussões mais pontuais em relação à vacinação, em relação, né, a algum tipo ou ao calendário vacinal brasileiro, que é muito, muito extenso. Já houve algo comparado com outros países do mundo. Para alguns isso é excessivo, para outros isso é necessário, ainda mais num país que tem tantas doenças endêmicas, enfim, que estão erradicadas muito por conta da vacinação e não por conta do desenvolvimento social, né?
como sarampo, como, enfim, como muitas doenças. Eu vou falar um pouco disso, né, que está num dos textos que vocês escreveram, né? Mas eu queria ver se essa é uma sensação minha ou se de fato tem algo particular nessa tensão aí entre o individual e o coletivo, nesse contexto da pandemia 19, de 2000, Covid-19, particularmente no Brasil, né? Se tem essa tensão, que é uma tensão que é de outra ordem, da ordem até da Constituição, né? É uma outra ordem de tensão entre o individual e o coletivo, de uma ordem quase do direito da autodeterminação, da escolha. E aí, até quando, acho que essa é a minha pergunta, até onde vai o direito de escolher, por exemplo, usar ou não a máscara, ou vacinar ou não, diante de uma crise sanitária, né, nessas proporções? Queria que você falasse um pouco disso, e se teve algum conjunto de leis, legislação, que amparassem a obrigatoriedade do máscara, por exemplo, né, se tem federais, estaduais, municipais, esse ambiente regulatório nesse tipo, e, enfim, essa é uma pergunta que eu fico pensando o tempo inteiro nela. O comportamento humano recente, de um ano para cá, está completamente fora do padrão de normalidade, de bom senso, de coletividade, né? Muito por conta de influência de politização, né? Metade do país pensando de uma forma, outra metade de outra. E aí você disse uma coisa outro dia numa live sua que eu achei fantástica: as pessoas estão se apegando na pesquisa científica que te interessa. Então, porque pesquisa tem de todas as formas, e às vezes elas ficam antigas, já não estão mais compatíveis com uma realidade. Mas aí a pessoa encontra uma pesquisa que disse aquilo que ela queria ouvir, tem evidência científica e é isso que nós estamos vivendo nos dias atuais. Mas, ainda que esse momento conturbado exista, e de fato existe, e não tem como sair dele nesse momento, as regras continuam as mesmas. As regras, eu digo, jurídicas. ou vão se alterando dia a dia, porque está difícil acompanhar as leis ultimamente. Mas no contexto público, uma atrás da outra. No contexto público e individual, se você analisar, pelo visto, acho que você teve acesso já ao artigo da vacinação, né? Analisamos também se é um direito público ou individual. Na verdade, o direito de se determinar, o direito de escolha da sua própria vida, da sua liberdade, ele é um direito fundamental e é válido e essencial, importantíssimo. Ele não pode ser deixado de lado. Então, eu tenho toda a liberdade para decidir se eu quero ou não fazer algo. Acontece que nós estamos num momento em que a OMS declarou ano passado, se eu não me engano, em 30 de janeiro, a emergência de saúde em nível de importância internacional. Essa emergência, logo em seguida, em 30 de janeiro, ela ainda era considerada epidemia, né? Em março, se eu não me engano, foi reclassificada para pandemia. E o mundo inteiro foi afetado, e o Brasil não tinha como estar de fora. Naquela oportunidade, que os países membros se adequassem ao que viria por aí. Então, que eles atualizassem o regulamento sanitário internacional e que já tomassem providências para as medidas necessárias de intervenção em cada um do seu próprio país. E foi quando surgiu a Lei 13.979, que é a Lei de Combate ao Coronavírus. E essa lei, quando nós escrevemos o primeiro artigo, não existia ainda a lei específica para o uso de máscaras. Mas essa lei já dizia que as autoridades poderiam estipular medidas, adotar medidas
profiláticas ou medidas que fossem possíveis para o combate da doença, da coronavírus, né? da Covid. E foi nessa oportunidade em que os partidos políticos, especificamente o PDT, se eu não me engano, vendo a inércia do governo federal, e era competência do governo federal tratar de situações assim, diante da inércia do governo, o PDT entrou com ação direta de inconstitucionalidade federal, entendeu que estados, municípios, distritos federais e governo federal possuem competências concorrentes para atuar no combate à questão do coronavírus. E quando essa decisão na ADI aconteceu, governos estaduais e governos municipais começaram a lançar leis e decretos para instituir a obrigação ou um decreto, até então por conta dessa ação direta de inconstitucionalidade, obrigando o indivíduo a usar máscara. E aí a questão é, me desculpe, a obrigatoriedade do uso de máscara, ela fere esse seu direito de autodeterminar? Se eu resolvo que eu não quero usar a máscara, não é um direito meu? E aí nós temos que analisar a questão da seguinte maneira. Nós vamos ter que fazer uma análise de coletividade, porque também é direito de todos ter a garantia à saúde prestada de forma, exatamente, e de forma efetiva. E esse direito também é um direito fundamental. Então, nós tivemos um conflito de interesses aí, de direitos. Qual direito vale mais? Hierarquicamente, nenhum vale mais. Ambos são direitos fundamentais. Todos têm o mesmo grau de validade. Só que alguém vai ter que, vamos dizer assim, de uma forma grosseira, alguém vai ter que ganhar. E como nós vamos chegar nessa conclusão de quem irá ganhar? Qual direito vai valer? O meu de não usar máscara ou o de que todos usem para um benefício comum? E aí que entram as regras de direito para determinar como solucionar situações assim, porque esse tipo de conflito não acontece apenas no direito sanitário. Já acontecia muito antes, e é incrível que hoje a população se revolte, de fato, por ocorrências que já eram situações previstas em doutrina, em jurisprudência. Agora só estão sendo aplicadas para a Covid, mas que já aconteciam em situações diversas. Por exemplo, na transfusão de sangue, que não era permitido por conta de religião, já acontecia o conflito. Qual direito vale mais? E aí, para resolver a situação, o direito ele determina o seguinte: vamos fazer um juízo de adequação. Vamos ponderar. Praticamente, vamos usar o bom senso, vamos dizer assim. O que é mais valioso no momento? Você ter o seu direito garantido de sair na rua sem máscara, e a partir daí você está respirando livremente, não está incomodado, mas está correndo o risco de ser infectado e correndo o risco de infectar. Ou, o que vale mais é você restringir um pouquinho o direito dessa pessoa e impor que todos usem máscara em prol de um bem muito maior, que é uma saúde da coletividade. Então, essa avaliação de medidas de adequação, de proporção, é ela que vai estipular se você vai ou não usar máscara. Eu vou te dar um exemplo completamente fora da situação Covid, para você ver como o problema hoje não capacete. Capacete é muito mais incômodo que uma máscara.
mas ele é obrigado. E todo mundo coloca o capacete. Ah, mas eles usam o capacete porque se não usar, o governo vai se beneficiar da multa? Não, eles usam o capacete porque houve vários estudos científicos na época que comprovaram que o uso de capacete diminui o risco de lesão em determinadas situações. E aí a imposição do uso de capacetes, ela se fez baseada em evidências científicas. E hoje quem não usa capacete é multado. Ninguém sai brigando, dizendo que não vai usar o capacete porque é meu direito de autodeterminação. Você entende a diferença dos momentos? Hoje o momento é completamente politizado. Então é a mesma, óbvio, é semelhante, mas não é a mesma coisa, mas nós temos aqui hoje no uso de máscaras uma lei federal. Hoje sim já tem a lei federal. Quando nós escrevemos artigos, a lei estava... o projeto de lei já tinha sido aprovado no Congresso e no Senado, porém o presidente estava demorando para vetar ou sancionar, e por final ele acabou vetando algumas situações e sancionando outras, e aí surgiu a lei, e a lei acrescentou um inciso, a lei de uso de máscaras obrigatória acrescentou um inciso naquela outra lei que já era a lei de enfrentamento à Covid. Então, a partir daí, entendeu-se que o que é mais valioso? O mais valioso, e isso foi e vem frequentemente sendo reiterado no Supremo Tribunal Federal. O que é mais valioso no momento é restringir um pouco aquele seu direito. A restrição, ela é fundamentada em evidências científicas e a Lei 13.979 exige que todas as medidas tomadas sejam fundamentadas em evidências científicas. Ele vai restringir de forma ponderada, a pessoa não pode ser agredida fisicamente, né, de forma a sentir-se mal pelo uso daquela medida, e a partir de então o interesse social tem que se sobressair nessa medida de adequação para o uso de máscaras. A vacina, existe uma pequena diferença, que é muito importante, mas existe, porque o uso de máscara não afeta em nada a integridade física do ser humano. Exato. A vacina, você introduz no corpo da pessoa algo que pode ser que ela não queira. E aí o Código Civil, inclusive, e a própria Constituição Federal fala que você não pode ser submetido ao tratamento desde que você não deseja se submeter àquele tratamento. Então, existe uma pequena diferença entre o uso de máscara e a vacina, mas a regra para ponderação, para aplicar a obrigatoriedade ou não da imposição da medida é a mesma. Agora, na vacina, o que aconteceu é que eles entenderam também que ela é obrigatória, porém, ao contrário da máscara, que se você estiver na rua sem máscara, a entidade do local, ou estadual ou municipal, ele pode aplicar a multa de acordo com a sua legislação local, então você pode ter que ser obrigado a pagar a multa, e aqui em Santos, recentemente, prejudica aquele que não pode ser imunizado, né? Então, mas na vacina é o seguinte, o entendimento foi, não vai haver aplicação de multa, não vai haver coerção na aplicação da vacina, mas alguns setores podem restringir algumas atividades se você não estiver vacinado. Então, e eu vou te dar um exemplo ótimo disso, que é a vacina é tão obrigatória em algumas situações que até os próprios militares são obrigados a vacinar, e não só vacinar Covid, eles são obrigados a um calendário próprio deles de vacinação, e que se ele não vacinar, ele não vai poder fazer parte do quadro específico, eu não me lembro o número da lei, mas que estabelece quais são as consequências para aquele que se nega a vacinar. Entendeu? Então, assim, a
o público, nesse momento, ele vai se sobressair mais. Por quê? Porque é considerado uma série de fatores, e essa série de fatores é o juízo de adequação e ponderação para que se aplique essa medida. E se essa medida ela vai trazer mais benefícios do que malefícios, entendeu? Então, é aí que se estipula que vamos vacinar ou vamos usar a máscara. Não sei se respondi a pergunta. Perfeito, perfeito. Respondeu perfeitamente com muita clareza. Acho que essa é uma dúvida bem comum em relação a essa ponderação, né? Essa dimensão de o que é, em determinadas situações, né? O que é mais importante, urgente ou necessário, né? Dependendo de cada situação. E você falou em relação da própria, porque um pouco que a gente está vivendo, né, desde fevereiro aqui no Brasil, particularmente fevereiro, de já algumas contaminações, em março e abril começa o número de mortes, etc. E agora a gente está num número muito maior de mortes, mas a gente vem observando, por exemplo, o uso cada vez menor de máscaras, né? Mesmo com um momento ainda mais complicado para o país, né? Se a gente sai à rua, né? Menos pessoas isoladas, obviamente, né? O isolamento funcionou ali em 3 meses da pandemia, por vários motivos, questões econômicas, questões de falta de políticas públicas que permitam que diversos setores da economia, como a cultura, como os serviços de gastronomia, alimentação, etc., possam permanecer fechados nesse momento, né? Enfim, entretenimentos, cinemas, teatros, etc. E o que se observou, né, foi um conjunto de medidas das próprias, digamos, ou empresas, ou das próprias instituições, ou das próprias... Esse é um conjunto de medidas próprias, muito específicas, de controle sanitário, de prevenção e etc. Então, você entra aí, de repente, num determinado tipo de lugar que você vai, só pode entrar uma pessoa por vez, em outro pode entrar mais, em outro pode entrar menos, etc., dando uma sensação de que cabe a decisão muito mais dessas empresas, ou, num caso, a consciência delas, do que uma determinação estatal, letiva, etc., que vem, como você disse no início, até pela falta de exemplo, quando os nossos políticos e representantes dos mais altos cargos do país não usam máscara, viajam sem máscara, enfim, não recomendam seu uso, ou se não recomendam, não usam, e ao não usar também estimulam o não uso. Queria que você falasse um pouco como você vem observando isso, assim, uma dimensão que aí, Carol, é uma sensação do leigo, tá? De muito mais dimensão de uma organização de posturas por parte dessas empresas privadas do que uma organização, uma gestão federal um pouco mais centralizada de posturas em relação a isso que a gente observa em outros países, né? Uma gestão federal. Mesmo o Brasil tendo o SUS, que permitiria justamente essa organização e gestão descentralizada, mas ao mesmo tempo com um centro organizador e etc., que é o governo federal. Eu falasse um pouco disso, assim, o que significa também deixar essa autogestão, é o que a mim me parece, para muitas dessas empresas. Não pode entrar de máscara, não pode entrar de não sei o quê, não pode. Mas se você vai num bar, você entra de máscara, não tem um restaurante, como no começo se tinha esse maior distanciamento, o número de mesas mais restrito, etc. Atualmente parece que não tão mais, né? Eu não tenho ido a restaurante, mas pelo servo passando pela rua, isso não se procede mais, particularmente no Rio de Janeiro. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque se a lei
também a necessidade de fiscalização da aplicação dessa lei, né? Queria que você falasse um pouquinho disso. A lei 14.019, que é a lei que introduziu a obrigatoriedade do uso de máscara a nível federal, então é uma lei federal, estabelece que os estabelecimentos que recebem, ainda que sejam particulares, mas que recebam o público, eles devem obrigar o uso de máscara. E aí, nos locais públicos, com mais razão ainda, né? Porém, se o local já existe, já tem legislação específica, o regramento vai ser o da legislação local. Rio de Janeiro já existia lei, ou decreto, ou lei, não me lembro, antes dessa lei existir, obrigando o uso de máscara. O Rio de Janeiro foi um dos primeiros lugares a impor essa obrigatoriedade. Mas a fiscalização é algo que no começo, ou em algumas semanas, acaba acontecendo, mas ela não é constante. E a conscientização, é horrível falar em conscientização, mas é a verdade, a conscientização, o bom senso das pessoas de forma geral, não existe mais. Aquele dever moral que você fala, poxa vida, eu sei que eu tenho que usar máscara, não é porque uma lei impõe, mas é porque eu sei que é o certo, é o correto para mim, é o correto para o próximo. Essa situação já não está mais acontecendo. Nós estamos num momento em que as pessoas estão se agredindo verbalmente a troco de nada, né? Entrando numa disputa política que está sendo televisionada, documentada em jornais, direto. Em dois lados do país, só esses dois, federal, outro estadual, e essa disputa, ela está, obviamente, existem vários estudos nesse sentido, não é estudo meu, mas existem vários estudos nesse sentido que ela está entendendo sim. E aí nós vamos, você imagina, você perguntou, né? Mas o que a empresa privada faz? Por que ela não toma atitude? Primeiro que dentro do ambiente privado é muito mais difícil de você ter uma fiscalização. Mas a lei impõe, sim, que é obrigatório o uso de máscara. E aí eu vou além. Além de ser obrigatório, existe um questionamento, e agora que é para uma provocação, existe um artigo jurídico que foi publicado agora, recentemente, num livro, Direito da Saúde, Temas de Direitos Avançados. Eu tenho um artigo nesse livro, mas não é sobre Covid, e um dos artigos em que se fala sobre política pública fala sobre a ocorrência de uso de máscara e se a negativa do uso de máscara ela é penalizada pelo Código Penal. Esse artigo é do Bruno Gagliardi e também do professor Luciano, que foi coautor no meu artigo. Nós temos um artigo no Código Penal, 268, acho, ou 269, que estabelece que se você descumprir aquela obrigação de propagação de doença contagiosa, existe uma imposição penal, um crime para essa situação. Então, aí é o que eu te digo da provocação, porque aí tem que ler o artigo para entender o que eles deduziram e concluíram no artigo. Mas existe até, então, institutos criminais que abordam o problema de propagar a doença você sabendo que está contaminado. Eu acho que essa é a pior das situações, né? Você sabendo que está contaminado, e nós temos vários casos que acontecem, a pessoa ciente disso resolve não usar máscara e ir a público, e não manter o distanciamento, que é o distanciamento social, mas eu já estou falando até distanciamento físico, já nem é mais social, fique longe de alguém, né? Mas o problema maior nas empresas é esse que eu te falei, porque a fiscalização interna não existe. E aí vai da consciência do próprio empresário, né, manter aquilo em funcionamento. Até porque,
se o funcionário ou se ele se contaminarem, existe uma série de consequências, inclusive consequências trabalhistas para ele, se não houver a imposição a máscara nessa situação das empresas. Ela é considerada, além de tudo, uma EPI, né? Um equipamento de proteção individual. O próprio empresário é obrigado a custear as máscaras e entregar ao funcionário gratuitamente a máscara. Agora, a fiscalização é algo que é mais difícil, porque já na área pública, você mesmo falou que você frequentava alguns lugares, às vezes a gente passando de carro, indo tomar um ar durante o dia, porque todo mundo precisa tomar um ar, né? A gente vê, existem pessoas no meio da rua sem máscara. E é obrigatório usar. Pela imposição legal, é obrigatório usar. Então, se a fiscalização numa área pública já não acontece com tanta frequência, quem dirá dentro de uma empresa. Então, a fiscalização é muito menor. Mas existem, sim, consequências e existe, sim, legislação que ampare a obrigatoriedade, inclusive o custeio da máscara pelo próprio empresário. Ele que tem que garantir aos funcionários a máscara para uso, e que aí pode ser a máscara as específicas ou a caseira. E aí essa é outro problema. Bem, inicialmente, a orientação, muito desconhecido, a orientação inicial era: não usem máscara. Só use máscara aquele que estiver infectado ou o profissional da área de saúde. E a máscara tem que ser a N95, senão as outras não funcionam. E aí vem a ciência, né, maravilhosa, e os estudos vieram e comprovaram: não, precisa usar máscara. A máscara, ela garante a proteção. Mas aí não tinha máscara para todo mundo. Como vamos fazer? Foi quando as orientações da própria OMS foram permitindo que fossem feitas máscaras caseiras, desde que atendessem a algumas especificações de número de camadas, de tecido, para que realmente houvesse uma efetividade na proteção contra as gotículas emanadas pela doença. Não sei se cheguei no que você queria. Respondeu perfeitamente. Acho que colocou várias questões aqui em relação justamente a esse uso, que passa a ser, né, tanto fosse voluntário, quase que fosse da bom senso do empresário, em alguns casos, garantir o equipamento de proteção individual. Só que não é isso, né? Acho que o que é muito importante. Não, o uso não é voluntário, nem é só uma benesse do empresário, mas é necessário nesse momento, né? É obrigatório nesse momento que esses equipamentos sejam oferecidos aos seus funcionários em termos de proteção individual e coletiva, né? Porque o equipamento de proteção individual, ele tem no nome só a ideia do indivíduo, mas ele é coletivo também, né? Individual. Congelou aqui para mim. Ele também é coletivo, porque permite aí uma segurança maior de um determinado grupo. Eu não poderia fazer... Eu acabei... Congelou? Voltou? Tá travando a imagem um pouco para mim. Voltou agora, Carol? Tá um pouco... Mas agora dá para escutar. Não tô